volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super importante. A gente vai falar dos 10 sinais do infarto que muitas vezes a gente desconhece. Claro que a gente sabe que tem alguns considerados até clássicos, né? E que muitas pessoas apresentam, porém, nem todas as pessoas têm os sinais clássicos. Aqueles que a gente chama ali encontrados nos livros, né? Que os médicos costumam dizer. Às vezes são sinais um pouco mais difíceis, mas que podem estar indicando um infarto. Então a gente convidou hoje o cardiologista Dr. Rodrigo Wesper. Bem-vindo. Obrigado, Tudo Carol. bem? Tudo bem. Prazer sempre tê-lo aqui. O nosso papo é sempre muito informativo, então fiquem à vontade para mandar perguntinhas no @VocêBonitaTV, até porque o nosso objetivo, né, doutor, é sempre tentar salvar uma vida com as informações, né? Sem dúvida, Carol. O infarto é a principal causa de morte no mundo. Puxa. Então a gente precisa muito falar sobre isso, e tão importante quanto falar é as pessoas terem informação para reconhecer os sintomas e correr rápido para o pronto atendimento. Que é o que pode fazer a diferença, né? Sem dúvida. Se a pessoa demora mais do que 12 horas para procurar o atendimento, aquela musculatura do coração certamente não vai funcionar mais, vai se criar uma cicatriz ali, a chance de risco de vida, ela é principalmente nas primeiras 2 horas. Então precisa correr rápido, identificou uma possibilidade de um sintoma de infarto, rapidamente ir para o pronto-socorro. E daqui a pouquinho, gente, vai rolar ao vivo aqui, você vai dar orientações, né? Como é que a gente pode socorrer algum paciente, alguém que você tenha, então, de repente, se deparado nessa situação, que esteja apresentando alguns desses sinais, tá? E se os sinais, claro, forem com você, daqui a pouquinho a gente conta como é que a gente vai, né, ajudar o pessoal de casa. Vamos começar mostrando, então, um vídeo para a gente entender o que acontece quando alguém está infartando. E o doutor vai explicando pra gente, olha lá. Ótimo. Vamos colocar o vídeo na tela. Bom, ali vocês conseguem ver o coração, né? O coração ele batendo. Aí vocês vão ver que tem uns caninhos ali. Esses caninhos a gente brinca, a gente fala que são as artérias coronárias. Elas que levam sangue para o coração funcionar normalmente. Aí você está entrando dentro aqui da artéria coronária. E aí, ali é a circulação sanguínea, ali são as hemácias passando. E você vê uma plaquinha de gordura ali que de repente ela rompe e você tem as plaquetas grudando e formando um coágulo. Sabe aquele coágulo que forma no cortinho que a gente faz? Ele forma dentro do coração. Isso obstrui o encanamento do coração chamado coronário e gera um infarto. A obstrução gera um infarto. Ali você vê a musculatura do coração, essa parte mais escura, já sofrendo bastante. Isso é infarto, é o entupimento da coronária que leva sangue para o coração. Doutor, antes de entrar nos sinais, acho importante que a gente toque numa questão. Quando a gente fala de prevenção de doenças, a gente sabe que hábitos saudáveis podem, né, ajudar. Mas a gente sabe que a questão genética pode estar envolvida também. Quando você diz que é o maior número de mortes no mundo, a gente já pensa, puxa vida, então uma maioria pode também ter esta questão genética envolvida. O lance da história é que, muitas vezes, o indivíduo é pego de surpresa e só descobre que está com algum problema grave quando o infarto acontece. Como hoje, o que é hoje considerado aí uma prevenção nessa questão para a gente não ser pego de surpresa e muita gente conseguir o quê? Solucionar o problema antes do infarto acontecer. Então, como é que vocês hoje orientam as pessoas para não chegarem aí, né, na parte mais séria da história? Carol, você tocou num ponto muito importante. 50% das pessoas descobrem que tem algum problema cardiovascular no infarto. 50% das pessoas que têm infarto não sabiam que tinham nenhum problema a respeito. Então, com relação à prevenção, as doenças genéticas, elas existem. Existem algumas doenças mais raras que acontecem infartos em pessoas muito jovens, menores do que 40 anos, por exemplo, ok? Mas os fatores de risco mais comum para a prevenção de infarto é a pressão alta, o colesterol, o diabetes, o sedentarismo, a obesidade, alimentação inadequada, estresse, sono não adequado, enfim, são na maioria dos fatores controláveis, vamos dizer assim, e por isso que a preocupação de fazer a prevenção, comendo bem, praticando atividade física, como as meninas aqui desde muito jovens, jogando futebol, isso é muito importante. E procurar o médico, se você tiver alguma doença como pressão alta, diabetes, mais regularmente para fazer o controle adequado dessas doenças, assim prevenindo um futuro possível infarto. E os exames, claro, precisam estar de acordo também. Aquele check-up, ele deve ser feito anualmente ou para algumas pessoas vocês já sugerem aí num espaço de 6 meses? Olha, na realidade o check-up ele não precisa ser feito
tão precisamente todo ano, viu, Carol? Mudou. Inclusive, uma publicação recente da semana passada, na principal revista de cardiologia, ela até questionou a necessidade do check-up anual, se isso é necessário. O mais importante, quem que é importante fazer o check-up praticamente anual? Para quem tem pressão alta, para quem tem diabetes, para quem tem algum fator de risco identificável. Okay. Ah, eu não tenho nada. Quando eu devo ir ao médico? Você deve medir a sua pressão pelo menos uma vez por ano depois dos 40 anos, ok? Se for identificado pressão alta, colesterol nos exames laboratoriais, aí você vai regularmente no seu cardiologista. Entendi. Então essa questão dos fatores de risco é bem importante, né? Para manter aí qual a frequência de cada um. Fumantes também, né, doutor? Tabagismo é um principal fator de risco em infarto em menores de 50 anos. Então, se você fuma, saiba que você corre alto risco se tiver alguma predisposição a infartar antes dos 50 anos. Tá aí. Vamos começar com os sinais, então? Vamos. Alguns mais clássicos, outros nem tanto, mas por isso que você vai aprender tudinho. Primeiro sinal, então, na tela, olha lá. A gente caracteriza como a dor no peito. Que dor é essa, doutor? Isso, qual é o Carol, relato desta dor? O paciente, muitas vezes, ele não fala dor, ele fala um desconforto aqui na região do tórax, normalmente em opressão. Mas essa dor, muitas vezes, ela pode ser aqui na boca do estômago, como os leigos falam. E muitas vezes eles confundem isso com gastrite. Então, uma dor, um desconforto, um aperto nesta região aqui, que vai para a mandíbula ou na região aqui da boca do estômago, fica em alerta, ok? É melhor você ir e não ser um infarto do que ser um infarto e passar as 12 horas e você o seu coração sofrer por conta disso. Sofrer. Tá aí. Vamos para o próximo, olha lá. Tem uma primeira dor característica aí do peito. Qualquer dor forte acima do umbigo. Exatamente. Qualquer dor aqui nessa região, acima do umbigo, até a região aqui do pescoço, isso é sinal de alerta. Uma dor diferente que não aconteceu, que faz ou ela aparece durante um esforço mais importante, ou mesmo você está em casa, em repouso, está dormindo, foi acordado por uma dor nessa região, imediatamente procurar um pronto atendimento. Aí. Próximo. Dor nos braços, principalmente no braço esquerdo. É quase que um formigamento ou é dor mesmo, doutor? Você pode ter as duas coisas, Carol. Se você tem uma dor nessa região do tórax, que ela vai parecendo um formigamento aqui na região do braço esquerdo, ou mesmo a dor irradiando aqui para o braço esquerdo, isso é um sinal de alerta que pode ser um infarto. Puxa vida, importante. Lado esquerdo, então, não esquecer desse detalhe. Olha, isso, às vezes a gente, é quase que um clássico aí da vida, né? A gente nunca acha que pode acontecer com a gente ou com alguém que esteja próximo e que, enfim, tenha uma convivência com a gente. E isso eu acho que é a pior coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que estar sempre pronto e bem informado para conseguir resolver, né, as questões com calma. Sim. A calma é extremamente importante. Já já nosso boneco está ali, ó. Já já a gente vai mostrar para vocês ao vivo como deve ser feito, então, esses primeiros socorros. Próximo, na tela. Dores nas costas e pescoço. É comum? Sim, é comum. Principalmente o pescoço, Carol. Se você tem uma dor, um desconforto que vai aqui para a região do pescoço, às vezes eles falam que vai até a região do dente, subindo aqui do peito para o pescoço, ou do peito que vai para as costas, isso é sinal que pode ser alguma doença cardiovascular, ou infarto ou doenças da aorta. Imediatamente procurar ajuda. Doutor, é comum hoje as pessoas terem aí um susto como um infarto durante a prática da atividade física? Como é que é essa questão? Algumas atividades mais extenuantes podem ser mais perigosas? Sim, a atividade física extenuante, ela coloca o coração seu à prova. Obviamente, se você tiver alguma doença, alguma obstrução ali, isso pode fazer o seu coração sofrer um pouco mais. A maioria dos infartos, eles não necessariamente estão relacionados a uma atividade física extenuante, mas se você tem algum fator de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol, é interessante você procurar um clínico, um cardiologista, antes de começar uma atividade física mais competitiva, para fazer os exames adequados, para fazer a prevenção de um possível infarto futuro. Não entrar na atividade física de qualquer jeito. Exatamente. Né? Quem tem, então, fator de risco deve sempre ter uma liberação para a prática da atividade física. Sim. Ok, já tem perguntinha do público. Vamos colocar na tela, então? Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Vá, um beijo. Eu já tive dor na mandíbula, irradiando pelo braço esquerdo e queimação no peito. E não deu nada nos exames. Como você me explica isso, doutor?
Olha, Val, esse sintoma que você fala aí, realmente é um sinal de alerta. O mais importante é você procurar um clínico, um cardiologista e fazer alguns exames de estratificação. Por exemplo, um teste ergométrico, tem alguns outros exames mais complexos, como a cintilografia, ecocardiograma com estresse. Mas o mais importante é passar pela bateria de exames. A gente sabe que um paciente com exames normais, após um check-up, a chance de ele ter um infarto nos próximos 2 anos ela é baixa. Não é impossível, mas é bem mais baixa. E que coisa, porque a gente também comenta muito aqui nessas entrevistas com os médicos que a clínica ela é soberana, né? Que muitas vezes aquele sexto sentido ou aquela impressão ali, que você faz os exames no paciente, você sabe todo o histórico, os exames não dão nada. Mas o médico às vezes tem uma sensibilidade de falar, mas eu ainda quero investigar um pouco mais, né? E é aí que vocês lançam mão, por exemplo, de um cateterismo? O cateterismo, na situação do infarto, normalmente tem 2 tipos de infarto. O infarto mais grave, que ele tem que ser realizado imediatamente, e o infarto menos grave, que ele normalmente é feito nos primeiros 3 dias. Tá. Mas tem as situações antes do infarto. O paciente pode ter alguma placa no coração, obstruindo aquela artéria coronária. E aí ele tem alguns sinais de alerta em algum desses exames que eu comentei aí para Val. Normalmente tem. Então, pode ser que exista alguma obstrução. Nesse caso, você faz um cateterismo, mas numa situação ambulatorial, eletiva. Entendi. Para que, enfim, seja visível onde está o problema e se de fato tem alguma placa ali que pode trazer algum risco. E Carol, e numa situação que não é um infarto, nem todas as placas que tem precisam ser tratadas. A gente ainda está aprendendo muito. Eu tenho uma linha de pesquisa grande nisso, em diabetes com placa no coração, e o Brasil é pioneiro nisso, o professor Vadir Web. Não necessariamente, numa situação que não é um infarto, não necessariamente você tem que desobstruir as placas do coração. É bem complexo o tema. Olha que interessante. O fato de não aumentá-las também já é uma ajuda. É isso, esse é o objetivo principal. Então é mudar realmente os hábitos de vida. Exatamente. Evitar que porque o infarto, o que acontece? Você tem uma placa de gordura aqui e ela rompe. E aí quando ela rompe, forma um coágulo em cima que obstrui abruptamente aquele encanamento, certo? Isso gera um infarto. Então, a prevenção, tomando remédio para colesterol, cuidando da pressão, a famosa aspirina, que ela inibe aquelas plaquetas branquinhas grudarem, isso já é importante para prevenir infarto. E aí, claro, e mudando os hábitos, como a gente cita sempre. Muito legal, doutor, saber um pouco mais a respeito, porque, claro, né, a gente está aqui com um espaço aberto para entender essas novas pesquisas, né, o que vocês têm aí visto na parte clínica mesmo, que é o que tem acontecido, que isso só vem para ajudar. Quanto mais informação, melhor. Vamos colocar mais, a gente parou em qual sinal? Olha lá. Suor excessivo também é algo que eu já ouvi de quem passou, né, pelo infarto. Isso é um sintoma que muitas vezes a paciente ele pode não ter o desconforto torácico, mas ele tem uma sensação ruim e uma sudorese muito importante, repentina, súbita, mal-estar, palidez. Isso pode ser um infarto. Então, se isso não passar em minutos, procure um pronto atendimento, porque pode ser um sinal de infarto. Vamos para mais uma? Olha lá. Essa daí também é bem importante. Náuseas e vômitos. Esses são sintomas associados, né? Então, normalmente, o paciente que ele tem um infarto, ele tem um desconforto, suor excessivo e junto náusea e vômito, importante, palidez. Então, isso, se você está perante um familiar ou um amigo que está com esses sintomas, acolha-o, coloque ele numa posição de repouso e ligue imediatamente para a emergência ou leve-o imediatamente para um pronto-socorro mais próximo da sua residência. E importante essa questão até da sensibilidade, porque alguns desses sintomas, eles podem ser confundidos com outros problemas, né? Então, uma dor na boca do estômago muito forte, seguida de náusea e vômito, você acha muitas vezes que é alguma coisa que você comeu, de uma intoxicação alimentar. Isso é o mais comum, Carol. Então, todos os dias a gente pega pacientes que infartaram achando que estavam com gastrite. Puxa. E não era. Então, não dá. Nessa situação de suspeita de infarto, é melhor pagar por excesso. Vá no pronto atendimento. É melhor você ter uma boa notícia do seu doutor, olha, não é nada, fique tranquilo, do que no dia seguinte você descobrir que aquilo que você sentiu, que achou que era uma gastrite, na realidade era um infarto. Era um infarto. Tá aí. Tem mais algum sinal? Acho que nós falamos todos, né? Não, ainda tem. Então vamos lá. Vamos terminar os sinais para a gente ir para o nosso bonequinho aqui ao vivo. Então, normalmente as pessoas vão ficar com uma palidez. Isso, bem pálida, nauseada, isso é muito comum acontecer. Mais um? A gente selecionou aí os 10 mesmo, são importantes. Esse é importante, Carol. Falta de ar.
A falta de ar, muitas vezes tem infarto que não causam dor no peito. Mas se você está na sua residência e de repente você sente uma falta de ar repentina, fora do normal, associada a suor, palidez, isso é um sintoma de infarto, um sintoma atípico que a gente fala de infarto. Então, uma suspeita deve ser gerada imediatamente para o pronto atendimento para ser assessorado, fazer um eletrocardiograma e passar pela avaliação. Então essa é bem séria, hein, gente? E nós vamos fechar com, olha lá, sensação de desmaio. Isso. Muitas pessoas mal-estar, né? Muitas pessoas passam por situações de desmaio na vida, mas um desmaio que precedido por um desconforto torácico, todos esses sinais que a gente citou anteriormente, ou logo após acordar do desmaio, dor no peito, mal-estar, pronto atendimento o mais rápido possível. Tá aí. Belas dicas, doutor. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vamos lá então para a sala. Seguinte, isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Inclusive com a gente. Então, primeiro a gente vai entender como é que a gente ajuda alguém, caso a gente se depare, né, com um indivíduo que esteja com esses, apresentando todos esses sintomas. O ideal é que a pessoa se deite. Na realidade, assim... Ou aqui já é o momento que... Se a pessoa ela está passando mal, muito mal, com sensação de quase desmaio, a melhor coisa é você deitar essa pessoa no chão. E você não é o caso, porque nosso boneco não tem. A gente levanta as pernas da pessoa. Porque o mais comum é quando a pessoa está em uma sensação de quase desmaio, a gente tenta levantar ela, pôr a cabeça dela para o alto. Entendi. É o contrário. Deita ela no chão e levanta a perna dela. Tá. Porque isso vai ajudar a circulação, o sangue que está na perna, priorizar o cérebro para a cabeça e ela não ter o desmaio. Isso é a primeira coisa. Então, assim, tem uma calma para essa ser a primeira conduta. Exatamente. E aí, na sequência, possivelmente, esse paciente pode estar apresentando a falta de ar que você comentou. Se o paciente ele tiver com falta de ar, mal-estar, você tenta, primeira coisa, você chama ajuda se você estiver sozinho, correto? Se você não tiver um ambiente que não tem ninguém, você tem que, pega o seu celular e liga para bombeiro, etc. Chame ajuda dos que estão à sua volta e tente acolhê-lo da melhor forma possível, por uma posição de repouso. Muitas vezes a falta de ar, às vezes você tem que ajudar e sentar um pouquinho o paciente. Tá. Só que isso é muito da sensibilidade momentânea. Tá? Quando desmaia, deita. Se está com muita falta de ar, às vezes é melhor sentar um pouquinho. E aquela questão de virar a cabeça para o lado, caso a pessoa possa ter um vômito para não aspirar, né? Se a pessoa está muito nauseada e vomitando, o mais interessante é você pegar a cabeça dela com cuidado e virá-la. Ou então tem uma posição que a gente fala que é uma posição de repouso. Você fica deitada ela de lado e você segura ela aqui, nessa região. Tá? E ela põe o braço aqui, uma posição obviamente confortável, põe um travesseiro aqui na região da cabeça, para não ficar com a cabeça deitada, isso previne aspiração. Mas, Carol, o mais importante, lembra que eu falei que nas primeiras 2 horas existe um risco grande da pessoa ter a morte súbita nas primeiras 2 horas? Se por um acaso você estiver perante uma pessoa que teve a dor no peito, e de repente ela cai no chão, desfalece, como que você age em relação a ela? Primeiro você chama, olá, tudo bem? Encostando nela, certo? Se ela não responde, imediatamente você começa as manobras de reanimação cardiovascular, tá? Que ela pode estar numa parada cardíaca. Então, como fazer isso? Isso é muito importante. Você vai nessa região aqui da altura dos mamilos, certo? Você tem aqui aquela boca do estômago que eu falei, uns 10 centímetros para cima. Mãos aqui, isso aqui é importante ver a retidão aqui do meu braço. Mãos, braços bem estirados e fazer compressões, pelo menos 100 compressões por minuto. Você tem que ter um descenso do tórax de pelo menos 5 centímetros e lembrar de soltar o tórax, até chegar a ajuda. Precisa fazer respiração boca a boca? O leigo não precisa mais, tá? Se você está num ambiente fora do hospital, você não precisa mais fazer respiração boca a boca. Você fica fazendo as compressões, idealmente 100 por minuto, e espera a ajuda chegar. Tá? Se tiver num ambiente que tem o desfibrilador, normalmente as pessoas, quando num ambiente tem o aparelho, tem pessoas capacitadas para usar. Isso é fundamental. Se você está num shopping ou num ambiente público, a maioria deles, por lei, ele tem que ter um desfibrilador. Então, chamar ajuda, na realidade, é você pedir um desfibrilador. Tá? Porque se precisar, tem umas paradas cardíacas que você precisa dar um choque no paciente. E assim, liga para o SAMU, né, doutor? Sim. O telefone no Brasil é 192, exatamente. Recentemente a gente teve um caso aí familiar e eles foram muito rápidos. Eu acho importante dar, né, cada um vai ter a sua experiência, eu já ouvi diversas, mas eu vou dizer a minha. Eles foram muito rápidos,
foram muito bons, né, no atendimento. Então, acho que a gente tem que confiar, sim. E a gente, aproveitando que a gente está na mídia, puxa vida, né, aquela questão de trote, de inúmeras coisas aí que muitas vezes podem atrapalhar todo esse trabalho deles, que é um trabalho muito sério, e que o quanto antes eles chegarem, né, e mantiverem aí as condições do paciente, salvam as vidas, né? Então, vamos lembrar o número 192. Agora, doutor, e se estiver acontecendo comigo? Acabei de notar, ver todas essas informações, opa, eu tenho mais de 5 delas. Se você estiver sozinho, primeira coisa, procurar ajuda. Liga, se estiver com o celular, liga para alguém ou chama a ajuda de alguém que esteja com você. Depois disso, se por sinal você estiver percebendo que vai desmaiar, deite no chão, tá? Levante os pés. Se a dor estiver muito forte, e você perceber que vai desmaiar, comece a tossir 3, 4, 5 vezes. Porque isso ajuda a chegar sangue nos encanamentos do coração. Chamado artéria. Exato. Isso previne alguns desmaios, podem até prevenir alguns tipos de arritmia durante o infarto. Que interessante. Isso é muito importante. Olha só. E se for uma suspeita forte de infarto e você tiver uma aspirina, ok, na sua casa, uma aspirina infantil de 100 miligramas, macere ela e tome e vá o mais rápido possível para o setor de emergência. Nunca tinha ouvido falar a respeito da aspirina aí nessa questão. Então hoje... Se existe uma suspeita forte de infarto, a aspirina diminui 25% a chance de mortalidade no infarto. Que notícia. Puxa, que interessante. Então, exatamente. É um recurso a mais. Sim, né? Vamos colocar como uma informação a mais, um recurso a mais. Olha que importante, a gente aprende todo dia, né? Que maravilhoso. Tem perguntinha do público pra gente colocar na tela, Fu? Vai me dando as coordenadas. Aí, Silvia, um beijo, obrigada. Tenho pressão arterial, então baixa. Isso é um sinal que ela pode nunca sofrer um infarto? Não, a pressão arterial baixa, ela não é uma doença, é uma situação onde o nível pressório fica mais baixinho. Às vezes você pode ter sensação de quase desmaio, etc. Mas o fato de você ter pressão baixa não é que vai te proteger para ter um infarto futuro. Felizmente você não tem um dos fatores de risco, mas se você fumar, tiver diabetes, colesterol alto, isso vai aumentar a chance de você ter um infarto. E a própria questão do sedentarismo, né? Sim, sedentarismo é muito importante. Fica à vontade, eu tô tudo em casa aqui, ó, tô tudo em casa. Uma das coisas importantes lembra que eu falei dos fatores de risco? Obesidade, alimentação e sedentarismo. Se você começar, por exemplo, a praticar uma atividade física, certamente você vai começar a querer se alimentar melhor. Tá. E aí você vai diminuir certamente o seu índice de obesidade. Então, são uma atitude que você já tem 3 prevenções contínuas aí e valores agregados. E o que é importante também a gente colocar nessa situação, que pessoas muito jovens também podem infartar. Sim. Então, chega a ser até assustador, né? Aí a gente já pensa numa questão da pessoa estar envolvida num momento de muito estresse, de uma cobrança profissional, pessoas que estudam e trabalham e ainda precisam ter a responsabilidade, claro, do sustento familiar. Então, gente, são inúmeras situações. Eu acho que a gente está aqui realmente para ajudar nesse sentido. Quanto mais informação, melhor. Dá para fechar com perguntinha, Fu? Temos mais uma pronta? Então vamos fechar com uma perguntinha. Olha lá. Obrigada, Laísa. Um beijo. Como diferenciar uma crise de pânico intensa de um infarto? Só quem já passou por uma crise de pânico, isso muito bem colocado, Laísa, sabe que é algo bem parecido mesmo, assim, é uma situação ali também bem desesperadora, né? Laísa, você tocou num ponto muito importante, que a síndrome do pânico, ela pode ser um sintoma gerar sintomas muito parecidos como o do infarto. Então, na realidade, se você está tendo algum quadro com esses sintomas que eu relatei anteriormente, é melhor você chegar num hospital e o médico falar para você, olha, fique tranquilo, isso é uma síndrome do pânico, do que de fato ser um infarto. Mas sem dúvida nenhuma, a síndrome do pânico, ela pode dar dor no peito, pode dar falta de ar, pode dar sensação de quase desmaio, mas felizmente não é uma doença que tem uma mortalidade alta. O infarto, se você deixar passar, a chance de mortalidade no infarto não assistido chega por volta de 26%. Olha, gente, e claro, ainda que não é a nossa pauta de hoje, mas procurar ajuda também, se já tem aí alguns elementos que surgiram
uma síndrome do pânico. Hoje a ajuda multidisciplinar é extremamente importante. Sem dúvida. Então, é uma oportunidade de você ter esse diagnóstico e procurar ajuda. Tá aí. Vou agradecer com a gente mais uma vez, uma grande aula, hein? Depois compartilhem lá no YouTube, no canal do Você Bonita, que é no YouTube mesmo, né? A pauta, né? Coloquem aí para mais pessoas terem acesso a essas informações. Acho de extrema importância. Dr. Rodrigo Esper, cardiologista. Você encontra, então, o trabalho dele no Coração Alerta. @coração sem acento alerta. @coração sem acento alerta. E o site coraçãoalerta.com.br. Agora eu vou levantando devagarinho, né, doutor? Também Pronto. devagarzinho. Aqui a gente faz, aqui estamos em casa, né, Enéas? Estamos em casa. Obrigada, viu? Obrigado, Parabéns Carol, pelo trabalho e por toda a Obrigado. ajuda aí nas informações. Eu vou por aqui. Obrigada, viu, Obrigado. doutor? Até a próxima.